A história da participação de Valença na Segunda Guerra Mundial já é um pouco conhecida, mas e as mulheres valencianas? Elas participaram da guerra ou não? Não foram diretamente para os campos de batalha, mas tiveram uma participação muito importante nesse conflito mundial. E que estamos aqui hoje na Associação dos Ex-Combatentes, Seção de Valença, para conhecer um pouquinho do trabalho de algumas dessas mulheres valencianas que trabalharam aqui em função da guerra. O que elas fizeram? Qual foi o trabalho que elas desempenharam? E quem vai contar essa história para vocês é a Ellen, que é responsável aqui pela Associação dos Ex-Combatentes, uma das grandes responsáveis pela manutenção da memória da Força Expedicionária do Brasil, em especial aqui de Valença. Se é a primeira vez que vocês estão aqui no canal, não se esqueça de fazer a sua inscrição, de acionar o sininho das notificações para conhecerem e receberem os nossos vídeos, curtirem esse vídeo, compartilharem, colocarem aqui nos comentários se já conheciam alguma coisa a respeito dessa história, acrescentar, deixam até mais informações e vamos então conhecer alguma coisa a respeito das mulheres de Valença na Segunda Guerra Mundial. A luz do céu de Valença é milagroso falar, ser filho teu e honra imensa minha terra natal. As mulheres de Valença participaram da guerra de uma forma diferente. Apesar do batalhão de saúde ter sido formado em Valença não disponibilizou nenhuma enfermeira para a Segunda Guerra Mundial. Mas o trabalho das mulheres valencianas foi primordial para as famílias dos ex-combatentes. Isso porque a Legião Brasileira de Assistência, que foi fundada pela esposa do Getúlio Vargas, o então presidente, a senhora Darcy, foi criada em Valença também, dia 15 de outubro de 1944. Então, essas mulheres que prestavam esse serviço de assistencialismo, elas recolhiam roupas, elas recolhiam ouro, elas recolhiam cigarros, e o que eu acho que foi o trabalho mais importante, tudo isso para fundos de guerra, que muitos desses materiais nem chegaram lá, e quando chegaram, porque iam de navio, por exemplo, os cigarros, os ex-combatentes reclamaram que chegavam mofados, as roupas, eles obviamente não usaram, porque eles receberam, após ir para lá, eles receberam o uniforme dos americanos, do 5º Exército Americano, mas o trabalho dessas mulheres foi primordial na questão de assistência às famílias, na questão de comunicação. Por quê? Porque você imagina, seu filho lá do outro lado do mundo, lá na Itália, e é uma mãe zelosa, preocupada porque seu filho foi para a guerra. Naquela época, dizer que ia para a guerra era dizer que ia morrer. Então, para que acalmasse esses corações, essas mulheres, elas escreviam cartas e liam as cartas. Afinal, naquela época, a maior parte da população era analfabeta. Então, elas não sabiam ler nem escrever, e elas faziam isso. Então, tínhamos as cartas que eram enviadas para a Itália, cada cartinha tinha um número da unidade. Como aqui em Valença, a maior parte era do batalhão de saúde, o código do batalhão de saúde era 260. Esse envelope era fornecido pelo próprio Exército, e tudo era lido pela censura e poderia ser censurado. Então, elas davam também essa indicação: olha, não pode falar sobre o familiar que morreu, o seu filho não vai poder dizer sobre a localização que ele está, mas ele vai poder dizer se está bem, se não. E em 44, o prefeito municipal era o Dr. Oswaldo Cunha da Fonseca. Mas a sua esposa, ele queria colocar a sua esposa na presidência da LBA, mas sua esposa estava doente. E aí, quem assumiu a presidência da LBA foi a senhora Joanita de Fraga Machado. Então, ela e outras companheiras, a gente tem aqui até no livro que eu e o professor Raimundo escrevemos, A Febre por Ela Mesma, a voz dos expedicionários, nós temos aqui a fotinha
e eu vou dar uma lida aqui o nome das representantes nessa foto. Sônia Terra, Terezinha Lousada, Joanita Fraga Machado, que era presidente, Flora Carvalho de Araújo e Ivani Soares Lucena, nessa primeira fileira. Na segunda fila, Mariana Macedo, Luzia Guimarães Carvalho, Glorinha Pinto, Aparecida Pinto e Ilva Soares Lucena. Essas mulheres foram de uma importância gigante para essas mães que estavam desesperadas, sem notícias de seus filhos, e em Valença houve três combatentes, né, que faleceram durante a guerra. A gente tem até a carta do Arlindo Gonçalves dos Santos, e a carta do Arlindo, né, ele demonstrava, né, a alegria de estar servindo ao Exército Brasileiro. Infelizmente, 6 dias depois dele ter escrito essa carta, ele veio a tombar num solo italiano, pela nossa pátria, pelo nosso Brasil e pela paz mundial. Mas nós temos casos interessantíssimos, né, das cartas que essas mulheres escreviam. Por exemplo, como eu disse, as cartas eram censuradas. Então, elas passavam, você não podia dizer tudo o que você queria, você não podia passar qualquer tipo de informação. Algumas eram rabiscadas, algumas até recortadas, e então essas mulheres já explicavam para a pessoa o que poderia ou não ser escrito na carta. Um ex-combatente tinha uma tia que o criou e ela faleceu, e a irmã dela pediu que avisasse. E como que foi escrita essa carta? Olha, a sua irmã pede para avisar que a sua tia se mudou para o Riachuelo. Riachuelo é o nome de um cemitério em Valença. Ela deu a entender que era um bairro. E assim, quando ele recebeu a notícia na guerra, ele ficou muito triste, chorou, e até o comandante dele perguntou, mas como que ele ficou sabendo da notícia? E ele mostrou que, com a habilidade de quem escreveu, ele recebeu a notícia sem ter passado pela censura. Então, foi um trabalho humano, né? Não só de assistencialismo, foi humanitário, porque uma mãe que tem um filho na guerra não fica em paz. E o retorno deles, né, fizeram com que o trabalho dessas mulheres viessem a diminuir, mas não acabar completamente naquele momento, porque elas continuaram trabalhando e cuidando, tentando dar essa assistência, até que realmente a LBA, por conta de vários problemas políticos, né, veio a acabar. Então, essa foi a participação das mulheres valencianas na Segunda Guerra Mundial, através do assistencialismo social.